Boa tarde a todos, eu sou Vitor Schmidt, meu orientador é o Laurindo e esse é meu trabalho de conclusão de curso para Engenharia Mecânica. O nosso objetivo é a medição da traça de ignição e misturas de óleo diesel e N-butanol. Como o diesel é um combustível muito utilizado no Brasil, aqui segundo a ANP em 2019 a produção foi de praticamente 41 bilhões de litros e ele possui uma emissão de poluentes consideravelmente grande, principalmente NOx de material particulado. Estudos sempre estão em desenvolvimento para tentar achar um combustível que possua características similares, mas que polua menos, e o N-butanol é um desses. Então assim, o N-butanol ele é um combustível alternativo e ele é classificado como um álcool. Ele pode ser produzido através da fermentação de palha de milho ou resíduos agrícolas. Ele possui um alto poder calorífico, consideravelmente próximo do diesel, o que é bom. Ele possui um baixo ponto de congelamento, que facilita partidas a frio, e ele não é corrosivo. A principal utilidade dele é a fabricação de solventes, polímeros e pesticidas, hoje em dia ainda é essa. E o atraso de ignição, que a gente quer medir, segundo o Haywood, ele é definido como o início da injeção de combustível, o intervalo de início da injeção de combustível até o início da compressão, ou seja, o tempo que o combustível fica com o ar dentro da câmara de combustão, depois de injetado, sem que ocorra a combustão, né? Então assim, medir esse atraso de ignição pode ser um pouco difícil, porque o início da injeção de combustível é mais fácil de você medir. Você pega um intervalo que a agulha do bico injetor levanta para o combustível ser injetado dentro da câmara de combustão. Agora o início da combustão é um pouco mais difícil, porque ele é restrito à câmara de combustão, então é difícil de você chegar lá. Uma das maneiras é através de sensores de pressão, como a gente pode ver na figura aqui. Aqui é o fim da compressão, o início da injeção de combustível. Aqui todo esse processo é o atraso de ignição, não ocorreu a ignição ainda. Aqui onde a gente tem o pico de pressão, onde ocorre a combustão do combustível. Então assim, todo esse processo é definido como atraso de ignição. Aqui algumas aplicações e características do N-butanol. Souza fez uma pesquisa de biodegradabilidade do N-butanol e ele concluiu que assim, quando você adiciona N-butanol junto com o diesel, o N-butanol melhora a biodegradabilidade do diesel. Por quê? Porque ele melhora a solvência do diesel na água, uma característica que não é própria do diesel, né? E por isso que é interessante você utilizar misturas ou blends, porque assim, o N-butanol não é um combustível adequado ainda para você trabalhar com ele puro, ele não tem características o suficientes para ter um bom rendimento no motor. Agora, quando você trabalha com blends, com misturas, uma deficiência, a qualidade de um combustível supra a deficiência no outro, né? E Gumiero fez uma pesquisa no passado sobre redução de emissões de poluentes utilizando o DB10 e DB20, que é diesel com 10% de N-butanol e diesel com 20% de N-butanol. E ela constatou que quando você mantém a rotação do motor constante e aumenta a carga do motor, você diminui as emissões de NOx. Então assim, no quesito de emissões, N-butanol é ok. Aqui algumas propriedades dos combustíveis, uma tabela comparativa entre diesel, etanol e N-butanol. E agora aqui uns parênteses aqui. Na densidade, a densidade deles é particularmente igual, o que é bom, porque na mudança de fase, eles tendem a mudar de fase no mesmo intervalo de tempo. Porque assim, o combustível entra e é injetado na forma líquida, né? Ele passa pela diminuição das gotas, a vaporização, e aí que ocorre a combustão. Então assim, se eles vaporizam ao mesmo tempo, ocorre uma combustão mais homogênea. O número de cetano, referente à qualidade de ignição, esse é o principal indicador. Então assim, o número de cetano do diesel é 50, do N-butanol é metade, só 25. Então assim, isso vai influenciar bastante na atraso de ignição. Falou em baixo número de cetano, é um alto valor de atraso de ignição. Menor poder calorífico, isso influencia no desempenho do motor. O poder calorífico deles são relativamente próximos, então vai influenciar. O N-butanol é um pouco menor, vai aumentar um pouco a atraso de ignição, mas não é tão grande quanto o número de cetano. A viscosidade influencia na formação do spray do combustível que vai ser injetado. A viscosidade do N-butanol é um pouco maior, então ele vai segurar, vai atrasar um pouco o combustível, vai aumentar o atraso de ignição também. O ponto de ebulição influencia diretamente na combustão. O ponto de ebulição do N-butanol é menor que o do diesel, então isso é bom, sinal que você queimou todo o diesel, consequentemente queimou todo o N-butanol da mistura também. Calor latente de evaporação tem a ver com a pré-mistura.
o do N-butanol, o calor latente dele é mais que o dobro do diesel. Então, assim, isso não é tão bom, porque possuir um calor latente de evaporação muito grande é sinal de que na pré-mistura você vai ter uma combustão do N-butanol em maior quantidade. Aí, quando ocorrer a injeção principal, para a combustão principal, digamos assim, vai ter menor quantidade de combustível, e aí vai diminuir o rendimento do motor. Oxigênio, quanto maior o oxigênio, maior a eficiência. Então, o oxigênio porcentagem de peso do N-butanol é maior que o do diesel, isso é bom, fato positivo. Em relação ao ar combustível, a do diesel é um pouco maior do que a do N-butanol. Então, assim, a quantidade de ar necessária para oxidar toda a massa lá dentro, para o diesel é um pouco maior que o N-butanol. Isso é bom, porque sinal que se oxidou todo o diesel que tinha lá, consequentemente, também foi para o N-butanol. Por isso que é interessante você trabalhar com misturas e não com ele puro. Porque, como eu falei anteriormente, a qualidade de um supera a deficiência do outro, né? Tá, aqui o atraso de ignição. Brunetti definiu o atraso de ignição como atraso físico e atraso químico. Atraso físico é a fase de vaporização. Quando o combustível entra na fase líquida, começa a vaporizar, fazer a diminuição das gotas e entrar em contato com o ar. Ele se distribui fisicamente dentro da câmara de combustão. E o atraso químico é a reação química do combustível com o ar para causar a combustão. Aí, assim, para você ter um atraso de ignição teoricamente aceitável, é interessante que o atraso físico e o atraso químico, ambos ocorram antes que uma grande quantidade de energia seja liberada para a ignição. Porque, assim, o movimento do motor é constante. Então, seja por inércia ou pelo próprio movimento, pela própria explosão, né? Que é abaixo do pistão. Então, assim, a hora que o pistão está lá em cima, ponto morto superior, se a combustão não ocorreu, o pistão começa a retornar para o ponto morto inferior. Aí que a combustão vai ocorrer. Diminui o curso do pistão, diminui o desempenho do motor também. Em um outro estudo feito, constataram que a temperatura de compressão influencia também. Se você aumenta a temperatura de compressão, você diminui o atraso de ignição, porque você está aumentando a pressão também, ele entra em combustão mais fácil. O número de cetano, como eu já falei, é o fator que mais influencia. Você tem um baixo número de cetano, você vai ter um alto valor de atraso de ignição. E a composição dos hidrocarbonetos também é importante. Por exemplo, o diesel, você tem parafinas de cadeias longas, então você tem um alto número de cetano. Isso facilita, isso diminui o atraso de ignição, facilita a combustão. E já o caso dos álcools, que é o N-butanol, eles possuem hidrocarbonetos aromáticos, então assim, você tem um número de cetano menor, então isso vai ser ruim, isso vai prejudicar, vai aumentar o atraso de ignição. Atraso de ignição em misturas óleo diesel e N-butanol. A gente fez um estudo comparativo entre a pesquisa feita por Araújo, que ele estudou o atraso de ignição com misturas biodiesel-diesel, e o nosso atraso de ignição N-butanol-diesel. Então, assim, quando ele adicionava mais diesel, ele aumentava o número de cetano, ele diminuía o atraso de ignição. O nosso caso é o contrário, se a gente adiciona mais N-butanol, a gente está diminuindo o número de cetano proporcional e, consequentemente, a gente está aumentando o atraso de ignição. Quando ele aumentava a razão de compressão, ele aumentava a pressão e a temperatura no interior da câmara, consequentemente facilita a combustão, diminui o atraso de ignição, para nós também é válido. Adiantamento da injeção é ruim, porque quando você adianta a injeção, o combustível entra, o ar lá está com uma temperatura mais baixa ainda, ele não foi todo comprimido, então aumenta o atraso de ignição. E a vazão de combustível, quando ele aumentava a vazão de combustível, ele diminuía o atraso de ignição, mas até um certo tempo, porque ele mantinha a vazão de ar constante. Então, assim, se você aumenta até um certo ponto, está aumentando o número de cetano ali, ok, vai facilitar a combustão, diminui o atraso de ignição. Agora, o problema é se você começa a aumentar demais, enriquecer demais a mistura, vai faltar oxigênio, vai diminuir a qualidade da mistura. Mas, assim, até um certo ponto é ok. Identificação do atraso de ignição, algumas maneiras de se identificar o atraso. Pode ser através da variação de pressão, do pico de pressão por sensores, como eu demonstrei na figura, e como a gente iria fazer. Através do número de cetanos, você pega um combustível e faz o estudo do número de cetanos no combustível, e você vê se é um combustível com alto teor de número de cetanos, consequentemente você vai ter um baixo atraso de ignição. Ou através da batida diesel. Alguns motores, quando eles tinham um atraso de ignição muito grande,
não queimava toda a mistura, então ficava muito diesel vaporizado, acumulado dentro da câmara de combustão, e acumulando, acumulando, chegava uma hora que tinha tanto combustível, a hora que o pistão começava a subir, ele já entrava em combustão e dava um soco no motor. Por isso vem o nome batida diesel, só que esse é um problema sério que pode causar até detonação do motor. Alguns melhoradores do atraso de ignição que tem são alguns aditivos que a gente pode pôr, que eles reduzem o atraso químico. Na verdade, eles são melhoradores do número de cetano, eles aumentam o número de cetano do N-butanol. E dentre eles tem o nitreto de amila e o nitrato de octila, que são os mais famosos que a gente pode usar. E já os motores mais novos, eles têm o sistema de injeção como rail. O que é o sistema? Ele injeta uma pequena quantidade de combustível numa pré-injeção, digamos assim, e aí esse combustível vai entrar em combustão, vai aquecer o ar dentro do cilindro, para a hora que tiver a injeção principal, o combustível entra em contato com o ar numa temperatura maior. Isso vai facilitar a ignição da mistura, vai diminuir o atraso de ignição, né? Aqui a nossa proposta que a gente iria fazer, que era a nossa ideia inicial antes de toda essa pandemia do Covid, a gente ia dar continuidade no estudo da Rafaela Lumiero, que ela fez uma análise do consumo e emissões de um motor de combustão interna com diesel comercial e N-butanol. Então ela usou o DB10 e o DB20 no motor monocilíndrico, na bancada dinamométrica do laboratório de motor da PUC-PR. A gente ia usar as mesmas condições, o mesmo motor, a mesma bancada. A única diferença é que a gente ia medir o atraso de ignição através de um sensor piezoelétrico no cabeçote do motor para pegar o pico de pressão. E a gente ia usar um sensor de pressão de injeção aqui. Por quê? Porque a gente precisa saber se o diesel ou a mistura está sendo injetado com qualidade. Porque se você injeta com muita pressão ou com pressão de menos, você afeta o atraso físico. Isso aumenta o atraso de ignição. E até as gotículas o tamanho das gotículas são importantes. Então por isso que esse sensor também era necessário. Tá, conclusões. Falando do N-butanol ou da mistura DB10 e DB20 que a gente ia usar, quesito de emissões de poluentes, ok, o N-butanol reduz. Agora, em contrapartida, ele aumenta o atraso de ignição, principalmente pelo baixo número de cetanos, como eu tinha falado. Mas a gente consegue usar os aditivos que são melhoradores de cetanos para tentar corrigir essa deficiência, a principal deficiência do N-butanol, né? Então, assim, nosso principal objetivo, que era calcular o atraso de ignição, foi feito e foi confirmado que o N-butanol aumenta o atraso de ignição. E é isso. Obrigado.